Amém. Boa noite, igreja. Eu estou muito feliz com a palavra de hoje, porque tudo tem coincidido para essa palavra, porque o testemunho de Zenanda é a prática daquilo que eu vou falar aqui. Meu Deus, eu estou aqui emocionado, porque é exatamente isso que eu quero falar com você. Eu não vou, até vou cortar a introdução, porque o testemunho de Zenanda já é suficiente. Porque o título dessa mensagem que eu quero falar hoje com você é: a última palavra é dele. A última palavra é dele. E o texto que nós vamos ler é Marcos capítulo 2. Marcos capítulo 2, eu vou usar a versão NVT, que o pessoal sabe que eu gosto. É só uma questão de gosto, não tem nada de ser melhor que a outra, não. Marcos capítulo 2, versículo 1 até o versículo 12. Uma história bastante conhecida do paralítico, que tenho certeza que Deus falará ao seu coração, assim como tens falado comigo. E hoje, ao ouvir Zenanda falando, Deus falou ao meu coração. E eu vim ofertar a minha vida aqui hoje com um propósito. E eu sei que Deus vai responder isso na hora certa, no tempo dele. A palavra diz assim, ó: dias depois, quando Jesus retornou a Cafarnaum, a notícia de que ele tinha voltado se espalhou rapidamente. Em pouco tempo, a casa onde estava hospedado ficou tão cheia que não havia lugar nem do lado de fora da porta. Enquanto ele anunciava a palavra de Deus, 4 homens vieram carregando um paralítico numa maca. Por causa da multidão, não tinham como levá-lo até Jesus. Então abriram um buraco no teto, acima de onde Jesus estava. Em seguida, baixaram o homem na maca, bem na frente dele. Ao ver a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: filho, seus pecados estão perdoados. Alguns dos mestres da lei que estavam ali sentados pensaram: o que ele está dizendo? Isto é blasfêmia. Somente Deus pode perdoar pecados. Jesus logo percebeu o que eles estavam pensando e perguntou: por que vocês questionam essas coisas em seu coração? O que é mais fácil dizer ao paralítico: seus pecados estão perdoados? Ou levante-se, pegue sua maca e ande? Mas eu lhes mostrarei que o Filho do Homem tem autoridade na terra para perdoar pecados. Então disse ao paralítico: levante-se, pegue sua maca e vá para casa. O homem se levantou de um salto, pegou sua maca e saiu andando diante de todos. A multidão ficou admirada e louvava a Deus, exclamando: nunca vimos nada igual. Feche os seus olhos para uma breve oração. Seu Deus, diante de Ti estamos, diante da Tua poderosa palavra. Que essa palavra hoje, Senhor, quebre cadeias, quebre grilhões e liberte pessoas. Que pessoas aqui ouçam a Tua voz, Senhor, mais do que a minha. Que seus corações sejam abertos para receber, Senhor, a porção que Tu tens preparado para hoje. Assim oramos em nome de Jesus. Como eu disse, o título dessa mensagem é: a última palavra é dele. É um texto bastante conhecido que dispensa comentários acerca do cenário. Mas acontece que ali Jesus estava em casa, e muitas pessoas vêm então para ouvir dele, porque sabiam que ele era poderoso, alguém que fazia milagres. As pessoas estavam ali para ouvi-lo e receber de alguma forma alguma espécie de milagre, alguma cura. E aí então aqueles 4 amigos, eu falo assim, 4 amigos, tem lá um 5º amigo que está acamado, é um paralítico, que talvez seja um amigo de infância. E eles se importam então com aquele amigo que está ali acamado, e eles querem fazer algo por ele. E eles pensam: rapaz, vamos levar para Jesus, porque Jesus pode curá-lo. E eles chegam lá então e já encontram uma dificuldade, que era acessar Jesus. Eles têm uma ideia, eu não sei se você teria essa ousadia, de subir na casa de uma outra pessoa e abrir o telhado, né, tirar lá as telhas, o que fosse, para descer Jesus. Então o buraco já não era um buraco pequeno, era algo grande para poder descer a maca também. E aí eles fazem isso, e Jesus, ao ver a fé daqueles homens, ele fala assim: filho, teus pecados estão perdoados. Olha que negócio intrigante. O que tem a ver pecado perdoado com o cara paralítico? Pare e pense aí friamente. Jesus olha a fé daqueles homens e perdoa o pecado daquele rapaz. O que tem a ver uma coisa com a outra? Pensando friamente, depois se você for estudar, você vai entender. Mas olha que negócio interessante.
Jesus olha para aquele menino e fala assim: filho, teus pecados estão perdoados. Mas tem um povo que está ali que não está interessado de fato em receber cura ou aprender de Jesus. Tem um povinho que está ali criticando Jesus. E você bem sabe que eram sempre os mesmos. Os mestres da lei, os fariseus ou os escribas, eram sempre essa mesma classe. Impressionante, os caras mais estudiosos, mais cultos, eram os mais críticos de Jesus. E aqui não foi diferente. Eles, ao verem Jesus falar aquilo para o rapaz, eles questionam: isso é blasfêmia. Quem ele pensa que é? Só Deus para perdoar. É igual aqueles para-choque, né? Que o pessoal coloca assim: só Deus pode me julgar. Parece que essa frase foi um fariseu que escreveu, velho, e botou no para-choque dos caminhões assim. E aí, eles pensam a mesma coisa. Quem ele pensa que é? Ele está blasfemando, só Deus tem poder. Mas Jesus, que não era besta, Jesus já conhecendo os pensamentos, tem outras versões que falam assim: Jesus conhecendo-lhes o pensamento. E aqui essa versão fala que Jesus percebeu o que eles estavam pensando. Eles falam assim: rapaziada, por que vocês permitem esse tipo de pensamento no coração de vocês? Por que vocês deixam que esse tipo de ideia entre no coração, na mente e no coração de vocês? E Jesus dá uma espécie de queimada naqueles homens. Ele fala assim: qual é mais fácil? Falar: filho, perdoados estão seus pecados, ou levanta e anda? Olha, mas Jesus dá uma espécie de queimada. Ele fala assim: olha, já que vocês são os bambambam, já que vocês falam o que querem, também vocês vão ver o que não querem. Para vocês entenderem que o Filho do Homem tem autoridade para perdoar pecados, eu vou falar: filho, perdoados estão os seus pecados, levanta e anda e vá para casa. A multidão ficou espantada com aquilo. A multidão, nunca vimos coisa parecida. Nunca vimos nada igual. Que loucura é essa? Mas a verdade é, amados, que a última palavra é sempre de Jesus. Independente da opinião daqueles fariseus, independente da imagem que eles tirariam de Jesus, o que prevalece sempre é a palavra de Jesus. Independente da circunstância, o que vai prevalecer é o que Jesus diz. E como de fato aconteceu. Jesus não se preocupou em dar explicações teológicas. Jesus não precisou dar explicações de quem ele era para aqueles doutores da lei. Jesus não se importou, porque ele sabia quem ele era e ele sabia o que iria fazer. Diante de qualquer adversidade, o que prevalece é o que Jesus fala. Porque ele é Deus. Então, se ele fala, está falado e ponto. Se ele diz que vai fazer, ele vai fazer e ponto. Eu conheço muito bem a história de Ramon e Zenanda. Por isso que, ao ouvir ela, eu fico muito impactado. Porque nossas conversas não são conversas de 5 anos, são conversas de décadas. Décadas e meia, mais ou menos assim, né? Mas eu sei que são conversas longas. Eu lembro que uma vez Ramon e Zenanda foram lá em casa tomar café, um domingo de manhã. E Ramon chorava. Rapaz, que coisa linda isso. Ramon chorava porque ele falava: negão, eu sei que Deus me chamou. Negão, eu sei que Deus falou comigo. Ele fala negão porque nós somos íntimos, viu? Então não tem problema, eu não tenho nenhum problema em chamar de negão. Pessoal, eu sei que fica ofendido, isso não funciona comigo. Eu sou de boa, viu? Se quiser me chamar de Lucão, negão, tá tudo em casa. Não tem problema. E ele fala assim: negão, Deus me chamou. E eu falo assim: varão, Zenanda dizia: eu não estou pronta, não é o momento, não é a hora. Eu disse: cara, faz o seguinte. Comece a servir aonde você está. Comece a fazer a obra de Deus aonde você está. Você não precisa ir para o campo para começar a ser um missionário. E de fato foi o que Ramon começou a fazer. Se você olhar, tem dedo do Ramon na multimídia. Tem dedo de Ramon no grupo de casal. Tem dedo de Ramon na ação social. Tem dedo de Ramon na própria Conexão Enoque. Ela não é líderes. Ramon foi semeando. Ramon foi plantando. Ramon foi construindo um lastro. E a esposa acompanhando. Para que hoje acontecesse o que está acontecendo. Você entende? Porque um dia Deus chamou Ramon. E quando ele chama, ele não volta atrás. Porque quando ele fala, está falado e ponto, amado. Se Jesus diz que ele está com você, independente de.
Quando Deus nos chama, amigos, quando Deus fala conosco, Ele nos chama, esse chamado é irresistível. Esse chamado, ele é algo que você não consegue dizer não, como ela bem disse. Como eu vou dizer não se Ele está falando comigo? Como eu vou olhar para trás se Ele está falando pessoalmente comigo? Eu lembro do meu chamado ao Ministério da Palavra. Eu tinha mais ou menos 14 para 15 anos, isso foi no ano de 99, mais ou menos, 2000. Nós estávamos no retiro de jovens e o pastor, acho que eu já contei isso aqui para vocês, eu não sei. O pastor nos chamou, eu e mais um outro amigo, e separou nós para o lado e disse assim, ó, assim diz o Senhor, separando vocês dois para o Ministério da Palavra. Rapaz, esse chamado consumiu meu coração. Porque eu vivi, e essa é uma palavra que me guia até hoje. Toda vez que eu subo aqui, tanto para ministrar quanto para tocar, eu sei que eu estou aqui por um chamado, o Senhor me escolheu. E eu nunca pude resistir a esse chamamento. Eu nunca pude resistir a essa voz que me chamou. E foi algo que sempre guiou-me, sempre foi o meu norte. E eu lembro que, naquela época, em 2000, lá no 99, 2000, a igreja lá em Panambi, ela era muito visitada por missionários que vinham da África, vinham do Níger, vinham de várias regiões. Instituto Betel também iam para lá. Eu lembro que meu pai levou 26 missionários lá para casa, um negócio assim surreal, velho. E isso sempre me consumiu, sempre inflamou meu coração, a obra missionária. Então eu sempre pensava assim, eu vou para o campo. E aí eu descobri que tinha um projeto em Gana que recebia técnicos em mecânica, engenheiros, coisas e tal. Rapaz, quer saber de uma coisa? Eu vou estudar, vou fazer técnica em mecânica, vou ter uma profissão que eu consigo entrar naquele país mais facilmente. E foi isso que eu fiz. Eu passei 5 anos no curso técnico, com esse pensamento. Eu vou me formar e vou para o campo missionário. E aí, quando acabou os 5 anos, olha, é uma coisa que eu lembro, os detalhes. Eu recebi o diploma, eu fui no culto, logo depois da formatura, o pastor Fábio, na época, nem eles conhecem. Pastor, estou aqui, ó, eu estou formado, agora eu posso ir para o campo. Ele falou assim, não, Lucas, calma aí, não é assim. Você precisa se preparar, você tem que estudar, tu tem que ter uma formação teológica. Tu quer fazer um seminário? Eu falei, eu quero. E fui para o seminário, me formei no seminário. Não fui para o campo, óbvio, estou aqui, né? Mas se passaram mais ou menos 18 anos até se cumprir aquele chamamento em relação à consagração. No dia 11 do 11, eu fui consagrado ao Ministério da Palavra aqui na Comunidade Videira. Agora, em novembro, fez 4 anos. Rapaz, e aí eu lembrei daquela palavra, estou chamando você para o ministério da palavra, e foi exatamente essa frase que Niles usou na minha consagração. Então, quando Deus chama, quando Deus fala, vai acontecer. E eu não estou falando coisas da minha cabeça, eu não estou falando coisas apenas da minha experiência, eu não estou falando coisas que eu vi outros, eu estou falando coisas também que estão na Bíblia, que estão escritas na Bíblia. Tem uma historinha fantástica, mas antes de chegar nessa historinha, que é primeiro livro de Reis, ontem eu finalizei a leitura da Bíblia anual, e já comecei ontem mesmo a minha 3ª leitura. E foi interessante que eu estava ouvindo Gênesis 1 e 2, e Deus falava e as coisas aconteciam. Haja luz e houve luz. Haja separação de águas e houve a separação. A terra produza seus vegetais e produziu os vegetais. A palavra de Deus liberava poder e as coisas aconteciam. E aí então Deus cria Adão e Eva. E eles estão ali felizes no jardim. Eles estão comendo do que o jardim produzia, daquilo que Deus permitia eles comerem. Estavam felizes, eram um casal feliz. Mas olha o problema, onde acontece o problema? Quando eles começam a ouvir uma outra voz. O problema começou quando eles pararam de ouvir Deus para ouvir a serpente. O problema todo começou aí. Porque enquanto eram os 3, Adão, Eva e Deus, era tudo lindo, maravilhoso, estavam felizes. Mas bastou Eva dar ouvidos a uma serpente que desgraçou com tudo. Que a maior desgraça começou ali, que foi a entrada do pecado.
que destrói a humanidade até hoje. E esse é o problema até hoje, queridos. Quando nós deixamos de ouvir Deus, quando nós deixamos de ouvir Jesus, ouvir aquilo que Ele nos fala por Sua palavra, por seus profetas, os problemas começam a surgir. Quando não damos ouvidos às verdades que já nos foram ensinadas. Quando permitimos que outras vozes tomem o lugar da voz de Deus, os problemas começam. Quando nós permitimos conselhos mundanos sobre o nosso casamento, começam os problemas conjugais. Quando nós damos ouvidos a ideias mundanas sobre dinheiro, nossas finanças ficam desestabilizadas. Quando começamos a educar nossos filhos de acordo com o que a mídia, o Instagram ensina, nossos filhos começam a se perder. Toda vez que nós escolhemos não ouvir Deus, nós perdemos o propósito e saímos do caminho. E foi isso que aconteceu com Adão e Eva. Deixaram de ouvir Deus e perderam-se. O próprio filho, Caim, que matou o irmão, Deus fala com ele. Caim, por que você está assim, meu amigo? Eu estou arretado hoje. Se você tivesse feito certo, não estaria do jeito que está. Mas deixa eu te falar. Olha, o pecado está aí, na porta, batendo. Mas você tem condições de negá-lo. Deus, eu estou parafraseando, mas é exatamente isso. Quando Deus fala para Caim, Ele fala, Caim, olha, o pecado jaz à porta, mas cabe a você dominá-lo. Caim dominou? Não. Caim maquina o primeiro assassinato. Ele maquina e fala assim, maninho, bora ali cortar um capim para as tuas ovelhas? E aí eles vão no campo e Caim mata Abel. E ainda chega Deus e fala com ele, rapaz, o que foi que você fez? O sangue do seu irmão clama a mim. O sangue que você derramou clama a mim. Tudo começa quando as desgraças começam quando deixamos de ouvir Deus. Mesmo sabendo quando Ele está falando. Mesmo sabendo quando Ele está gritando aos nossos ouvidos, deixamos de ouvi-lo. E aí começam os problemas. Eu e Simé, nós temos o privilégio de trabalhar com casais, tem sido uma bênção cuidar de casais, cuidar de famílias. E nós vemos claramente quando casais não querem ouvir Deus, ou fazem vista grossa para o que Deus tem ensinado. Os problemas vêm surgindo, e aí bota a culpa na comunicação, bota a culpa na falta de sexo, bota a culpa no problema de finanças, mas na verdade não é. Isso são só consequências do problema maior, porque deixaram de colocar Deus no centro. Tiraram Deus da relação. Deixaram de ouvir Deus e começam a ouvir os próprios sentimentos, as próprias emoções. Aí as necessidades individuais ficam mais latentes, ficam mais fortes. E aí foi-se o Espírito, foi-se a unidade, foi-se a comunhão. Mas deixa eu contar uma historinha para você, que eu acho linda essa historinha, que está na Bíblia, em primeiro livro de Reis, capítulo 17, versículo 10 até o versículo de número 16. A viúva de Sarepta. Rapaz, que negócio fantástico essa história. E eu espero que você receba ela com o impacto que eu recebi ao ler essa porção do texto com o coração. Diz assim o texto, olha só. Elias foi a Sarepta porque Deus pediu para que ele fosse. Quando chegou ao portão da cidade, viu uma viúva apanhando gravetos e lhe perguntou, pode me dar um pouco de água para beber, por favor? Enquanto ela ia buscar a água, ele disse, traga também um pedaço de pão. Mas ela respondeu, tão certo como vive o Senhor, seu Deus, não tenho um pedaço sequer de pão em casa. Tenho apenas um punhado de farinha que restou numa vasilha e um pouco de azeite no fundo de um jarro. Estava apanhando alguns gravetos para preparar esta última refeição e depois meu filho e eu morreremos. Elias, porém, disse, não tenha medo, faça o que acabou de dizer, mas primeiro faça um pouco de pão para mim. Depois use o resto para preparar uma refeição para você e seu filho. Pois assim diz o Senhor, Deus de Israel, sempre haverá farinha na vasilha e azeite no jarro, até o dia que o Senhor enviar chuva.
Ela fez conforme Elias disse. Assim, Elias, a mulher e a família dela tiveram alimento para muitos dias. Sempre havia farinha na vasilha e azeite no jarro, exatamente como o Senhor tinha prometido por meio de Elias. Amados, a perspectiva daquela mulher era a morte. O que ela esperava era comer e morrer. Ela não tinha esperança, ela não via uma outra possibilidade. O que ela via assim, olha, só tem esse tiquinho de azeite, só tem esse tiquinho de farinha, vou fazer aqui um bolinho para mim e para o meu filho e vamos morrer. Essa é a nossa expectativa. Não temos nenhuma outra. Mas ela não contava que naquele dia estava lá um homem de Deus, mandado por Deus. E ela não sabia que ela fazia parte do plano. Ela foi avisada de última hora. Mas Deus falou que a farinha não iria acabar, que o azeite não iria acabar. E ela então confia naquela palavra. Ela acredita no que Deus está falando. E ela vai e prepara o pão para o profeta. E a palavra fala que ela, Elias, a família dela comeu. A farinha não acabou, o azeite não acabou, o sustento persistiu, porque Deus disse que iria fazer. Deus disse que não iria acabar, como de fato não acabou. Quantas pessoas se desesperam, mesmo Deus falando, não andei ansiosos por coisa alguma. Pessoas correm para o cheque especial, correm para o cartão de crédito, ficam desesperados, porque o dinheiro está acabando, mas esquece que o nosso Deus é o dono do ouro e da prata, que é Ele quem sustenta, é Ele quem cuida, é Ele quem supre, porque Ele falou que iria fazer. Tragam os dízimos para minha casa e depois façam prova de mim se eu não vou abrir as janelas do céu sobre vocês. Se Ele falou que vai fazer, Ele vai fazer, porque Deus não mente. Deus não se engana, Deus não erra a data, Deus não atrasa e nem antecipa. No tempo certo, o que Ele fala, Ele vai cumprir. E quando eu olho para essa história, eu vejo exatamente isso. Ele falou para aquela mulher, para aquela viúva, que não iria acabar o azeite, que não iria acabar a farinha, e como de fato não acabou. Muitas pessoas, elas definem a sua vida pela opinião dos outros. Elas definem a sua vida por uma experiência negativa. Fracassou no negócio, já fica ali naquela miséria. Não, rapaz, eu não sirvo para nada, eu não consigo fazer nada, eu não sei nada. Tivemos aqui umas 3 ministrações sobre padrões de pensamento. Quantas pessoas cultivam pensamentos negativos sobre si mesmo? Alimentam esse tipo de pensamento. Ah, isso não é para mim. Ah, isso não dá certo comigo. Ah, isso é para o outro. Não, ele tem a oração mais forte, a minha é fraca. Acolhem esse tipo de pensamento e mantêm esse tipo de sentimento no coração. Mesmo ouvindo verdades escritas na palavra, a meu e seu respeito. Amados, o que define a mim e a você é o que Jesus diz. Se a palavra fala assim, ó, quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Se eu estou em Cristo, aquela palavra vale para mim e é uma verdade para mim. E eu me aproprio disso porque eu pertenço a Jesus. Então as coisas velhas não têm nenhum poder ou autoridade sobre a minha vida. Porque Jesus disse que é assim. Tem tantas historinhas lindas na Bíblia que eu poderia citar, eu vou resumir algumas. Quando eu olho para o Evangelho de João, eu vejo aquela menina Maria, ela chega e quebra um vaso de perfume caro e está ali lavando os pés de Jesus, enxugando com os cabelos, e aí algumas pessoas estão ali criticando ela. Meu Deus, que desperdício. Poderia ter pegado e ter dado para os pobres. Comprava a cesta básica e mandava para o sertão. Olha que mulher mais egoísta essa. E Jesus fala assim: ei, deixa ela em paz. Os pobres vocês sempre terão convosco. Ela está preparando algo futuro para mim. E o que ela está fazendo
jamais será esquecido. E você vê, quando você vê lá João, capítulo 8, você vê essa história, Jesus falando acerca dessa mulher. Lázaro, quando morre, está lá já sepultado 4 dias. Aí as irmãs, você vai lembrar dessa história. As irmãs vêm falar com Jesus: olha, se você estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Fala, calma, ele vai ressuscitar. Eu sei que no último dia, aí começa aquele questionamento. Jesus se emociona, Jesus chora naquela cena. E então, quando ele chega diante do túmulo, ele fala assim: tire a pedra. Aí a irmã fala assim: não, pelo amor de Deus, que falta de respeito é essa? Já tem 4 dias, já está em decomposição, já cheira mal. Mas Jesus fala assim: hey, eu não falei que se você crer, você verá a glória de Deus? E aí então tiram a pedra e Jesus ora a Deus. E ele fala: Lázaro, sai para fora. E Lázaro sai para fora. A palavra de Deus tem poder. Quando Jesus fala, vai acontecer. Jesus está falando com você hoje, e Ele já falou com você outros dias. A pergunta é: quando você vai responder à voz dEle? Jesus está falando com você mais uma vez hoje, chamando você mais uma vez hoje. E a pergunta é: quando você vai responder a esse chamado? Quando você vai dizer: sim, Jesus, eu cedo, eu abro mão, minha vida é tua? Quando você vai fazer isso? Jesus está falando com você hoje. A verdade, amados, a seu respeito, quem sabe é Jesus. É Jesus que sabe do seu futuro. É Jesus que sabe o que tem de melhor para você. É Jesus que tem as suas respostas que você tanto espera. Está em Jesus. Estão em Jesus. Quando nós falamos essa frase, Jesus te ama, ou falamos para alguém, Deus ama você, isso não é apenas uma frase de comoção, não é apenas uma frase dita para evangelizar, porque isso é uma verdade. Porque quando nós olhamos João 3, fala assim, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Então o amor dele é real, é verdadeiro, o amor dele salva, o amor dele resgata. Esse é o Jesus que está chamando você hoje. É Ele que define você. A sua identidade é a partir dele. A sua dignidade como homem, como mulher, parte de Jesus. E eu quero finalizar essa mensagem com o texto de Isaías, capítulo 55. Isaías 55, verso 8, até o verso 11. Um texto bastante conhecido, diz assim, meus pensamentos são muito diferentes dos seus, diz o Senhor. E meus caminhos vão muito além de seus caminhos. Pois assim como os céus são mais altos que a terra, meus caminhos são mais altos que os seus caminhos. E os meus pensamentos mais altos que os seus pensamentos. A chuva e a neve descem dos céus, e na terra permanecem até regá-la. Fazem brotar os cereais e produzem sementes para o agricultor e pão para os famintos. O mesmo acontece à minha palavra. Eu a envio e ela sempre produz frutos. Ela fará o que desejo e prosperará aonde quer que eu a enviar. Você compreende o que você leu? Quando Jesus chama você, quando Deus fala ao seu coração, essa palavra ela vai produzir algo dentro de você. Vai causar uma transformação em você. Vai prosperar dentro de você. Ela vai produzir raízes dentro de você. E uma hora essa palavra ela vai florescer e vai começar a aparecer os frutos desse chamado. É Jesus quem diz quem você é. É Jesus que diz quem você é.
não são as circunstâncias, não é a instabilidade política da nossa nação, não é o futuro nem o passado, é Jesus. A sua identidade está em Cristo Jesus. Eu quero convidar você a se colocar de pé, nós vamos cantar uma música. Essa música, ela diz: eu sou quem dizes que eu sou. E eu quero que você cante essa música, orando essa música. E peça ao Espírito Santo falar contigo aqui mais uma vez. E ao passo que Ele for falando com você, ao passo que Ele for confirmando aquelas coisas que Ele já disse ao seu coração, eu quero convidar você a vir aqui à frente para orarmos com você. Orarmos com você. Cláudio vai assumir aqui o microfone. Eu vou chamar aqui também os pastores Mateus, os dois Mateus, pastor Wellington, pastora Fernanda, para estarem aqui impondo as mãos sobre aqueles que vierem à frente, porque eu tenho certeza que o Senhor está chamando pessoas hoje aqui ao nível mais profundo de intimidade, ao nível mais profundo de chamado, de entrega, de compromisso, de amor, porque é Ele que diz quem você é. Não são as circunstâncias, não são as dificuldades, não são os temores, nem as derrotas, nem os fracassos. Não são isso que define você. Foram experiências vividas, mas isso não é você. Sua vida não é um erro. Sua vida não é um erro. A sua vida é de Jesus. Aleluia. Deus quer libertar pessoas nesta noite. A palavra é para liberdade. O Espírito Santo tem chamado cada um. Aleluia. Sua graça me resgatou, quando eu era um pecador, morreu. Se morreu por mim, quem Deus liberta, livre enfim será.
conhece. Tudo que ele fala é verdade. Aleluia. Espírito Santo, tu tens falado as verdades, tu tens chamado esse povo a lugares altos, tu tens chamado esse povo ao centro da tua vontade. Aleluia, derrama a tua graça nessa noite, Pai. Capacita os escolhidos, levanta um povo santo, levanta um povo poderoso para testemunhar das tuas maravilhas, Pai, aqui na terra. Aleluia, aleluia, em nome de Jesus. Aleluia, Senhor, grande, aleluia. Perdoado, eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Aleluia. Perdoado, eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Eu sou quem dizes que eu sou. Sim, eu sou quem dizes que eu sou. Quem Deus liberta, vive em fim será. Sou filho de Deus, sim, eu sou. Em tua casa, ó Pai, há um lugar pra mim. Sou filho de Deus, sim, eu sou. Que Deus te abençoe, que seja uma semana na presença do Espírito Santo. E se você veio aqui à frente pela primeira vez, procure a pessoa que te convidou e fale o que o Espírito Santo falou ao teu coração. Deus abençoe. Aleluia. Queridos,